Boa noite, Lucas. Vou estar aí agora explicando novamente a atividade 12 sobre esse braço articulado, né, de 3 juntas. Vou estar aí fazendo a análise e construindo a tabela DH proposta, ok? Bom, esse braço articulado, né, eu aqui no VREP eu vou utilizar de algumas ferramentas, né, como esse, para saber a posição dele, onde aqui ele me traz coordenada do eixo x, y e z. Nesse caso eu vou estar olhando somente para o meu eixo z, baseado na minha coordenada global aqui, certo? Aqui vou ter minha base, né, onde que o vermelho é x e o azul é o meu y. Para poder auxiliar e conseguir visualizar melhor do que eu fiz, eu vou mudar aqui para o Excel aqui. Não sei se não está muito claro, mas dá para entender um pouco daquilo que eu quis sentar, que eu entendi um pouco do que é a tabela DH. Bom, nesse caso aqui, quando eu pego nessa primeira coordenada aqui, no ponto 0, onde é minha base, eu tenho aqui vermelho x e azul, meu z está aqui para cima. Aonde que nesse z eu tenho um grau de liberdade. Esse grau de liberdade eu vou colocar que é um Q1, referente ao minha coordenada Z1, certo? E eu construindo, né, eu construindo a tabela desse ponto até a minha junta 2, como é que eu tenho que estar fazendo com a minha coordenada que ela fique igual à que está aqui. E antes disso, né, quando eu construí aqui, sabendo que meu z estava para cima aqui, aí eu joguei todos os outros z's aqui para a direita. Não é reto assim, ele é meio inclinadinho, mas segue a ideia, dá para entender. Construí aqui, e o que foi feito também foi o que? Pegando desse ponto 1 aqui e projetando até o ponto 2, como é que eu faria para poder fazer, qual rotação que eu deveria fazer para que minha coordenada aqui anterior seja igual a essa aqui? Bom, eu faço uma rotação em torno de x de menos 90 graus. Aqui tem uma seta direcionando a rotação, sentido anti-horário. Ele é positivo, ao contrário, ele é negativo. E assim também para o z, sentido anti-horário, ele é negativo, e ao contrário, o horário, o sentido horário, ele é anti-horário, ele é positivo, e no sentido horário é negativo. Nesse caso aqui eu fiz uma rotação aqui de menos 90 graus no eixo x, e aí depois a gente transladou ele até esse ponto aqui, uma translação de 0,2, de acordo com aqui no VREP aqui, né, onde eu consigo, de acordo com a minha coordenada aqui, que me informa. E aqui, construindo a tabela no item 1, então eu vou ter aqui a minha rotação em volta de z vai ser em Q1, meu deslocamento vai ser em z de 0,2, deslocamento em A eu não tive, que é 0, e minha rotação em A foi de menos 90. Agora vamos para a junta 2, deslocando ela da junta 2 até a junta 3. Bom, nesse caso aqui, você seguindo o mesmo raciocínio, a grande questão aqui é que eu não posso esquecer da minha componente x. A minha componente x ela tem que estar na posição onde que ela fique perpendicular a meu z e ao mesmo tempo que ela possa ter uma interseção com o meu z anterior. Nesse caso aqui, eu fazendo ela dessa forma, eu consigo manter esse padrão, eu consigo manter essa regra. Eu projetando para cima, nesse caso, eu tive que fazer uma rotação
de menos 90 graus em Z2 para conseguir fazer com que o meu x ficasse numa posição aqui em cima, aonde que ele ficasse perpendicular ao meu Z3 e ao mesmo tempo fazer uma interseção com o meu Z2. Então aqui, quando eu faço isso, então eu vou ter que no meu grau de liberdade aqui, no meu Z2 vai ser Q2 menos 90 graus. Eu transladando, nesse caso aqui, eu vou transladar em x, não em z, como foi o anterior. Então, eu vou transladar aqui em 0,5 em x. E já em z vai ser 0. Eu precisei fazer nenhuma rotação em torno de x, então ele vai ficar em 0. Agora, analisando minha junta 3 até minha junta 4. Junta 3 até a junta 4. Você consegue observar aqui que não teve nenhuma alteração, né? E quando eu mantenho dessa forma, o meu eixo x ele está perpendicular ao Z4 e ele faz uma interseção com o Z3. Então eu posso manter. Não preciso estar modificando, fazendo nenhuma rotação em torno de Z4. Então eu mantenho, faço só uma translação, né? Eu tenho um grau de liberdade de Q3. Não preciso fazer nenhuma rotação para poder mudar a posição de x. Vou transladar não em Z, mas sim em A. Então eu faço uma translação, né, de 0,5 em A. E não preciso fazer nenhuma rotação em x. Bom, agora vamos para a parte final. Essa parte final aqui, a gente vai do meu junta 4 até a minha garra. Aqui no programa, quando eu vou lá no VREP, aqui ao lado também tem a imagem do que está lá apresentando. Ele me mostra essa coordenada, z aqui para cima, x para um lado e z para o outro. Basicamente o que eu fiz aqui. Se eu for fazer dessa forma aqui, aí eu teria que fazer umas rotações, né? Eu faria uma rotação nesse caso aqui de 90 graus em x. Então a minha vai ter uma rotação de Q4 mais 90. Vou transladar. Aí depois eu faço uma rotação de x de 90. Né? Eu translado para cá e depois x de 90. E depois eu translado em z, não mais em x como foi aqui o anterior. Só que eu andando para esse lado, a minha garra é uma garra fixa, ela não tem... eu não sei com relação a grau de liberdade, né? Ela não vai ter movimentos em torno de z, ela é só um efetuador. Porém, nesse caso aqui, como que aqui parece que engana um pouco, né? E meu x aqui, ele não consegue fazer uma interseção com o meu z anterior. Nesse caso, o mais correto, ou o ideal seria eu manter essa mesma posição que está aqui o meu z anterior. Não como está aqui, mas manter essa mesma coordenada aqui, z para cá e x para lá. Nesse caso, não fazendo nenhuma rotação em torno nem de z nem de x, porque quando eu faço isso, eu consigo manter o meu x perpendicular ao meu z e ao mesmo tempo intercedendo com o meu z aqui de baixo. Então, assim, é uma questão que surgiu um pouco de dúvida. Se eu posso fazer isso, ou eu tenho que simplesmente botar aqui, que é aqui Q4, aqui uma translação em z de 0, em x de 0,15 e 0 para alfa. Então, assim,
ficou nessa dúvida, Lucas, se realmente eu vou levar em consideração esse efetuador dessa forma ou eu simplesmente vou analisar de acordo com o meu passo, o padrão que eu analisei todo o meu histórico anterior, que, a meu ver, deveria seguir esse aqui, certo? Onde que o meu Z vai ter um grau de liberdade Q4, né, para poder chegar até aqui. E eu mantenho as mesmas direções, mesmos sentidos, x para cima e z para o lado. Aqui não seria dessa forma, seria aqui x é para cima e z é para o lado. Mantendo isso aqui e mantendo também o meu x perpendicular ao meu z e intercedendo com o meu z4. Tá certo? Essa foi a análise e agradeço aí. Tenha uma boa noite. Obrigado.